Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje a liturgia ela vem no continuar e vemos já essa sequência que já se dá diante da lógica do tempo comum, aonde no último domingo vimos Nosso Senhor apresentando a Pedro o seu convite de ir segui-lo, de ser mais, de anunciar. Nosso Senhor que chama Pedro para que seja ele pescador de homens, mas para isso entra na sua vida, mas para isso transforma, toca, mostra quem ele é. E hoje Nosso Senhor se apresenta ensinando. No entanto, para entendermos esta sequência, devemos olhar para tudo aquilo que existe entre essas duas passagens que a liturgia nos traz hoje. Porque o Nosso Senhor, depois de ter chamado Pedro, também chama outro apóstolo, outro que tinha uma lógica diferente de Pedro que estava ali, que era do povo. Ele chama Levi, chama Mateus, um cobrador de impostos, tido como um traidor, numa lógica diferente, mostrando que chama a todos. E além disso, ele se mostra, ele se revela quem ele é aos seus. E como ele faz isso? Nosso Senhor, ele o faz curando. Pois foi para isso, como ele mesmo apresenta no Santo Evangelho, que vimos há algumas semanas, que ele veio para curar os enfermos, para anunciar a palavra. E por isso ele vem e cura os leprosos, os paralíticos, o homem da mão seca. Mas também, diante deste ínterim, ele tem embates com aqueles porque não sabiam o que significava o jejum, porque não sabiam o que era o sábado. E Nosso Senhor apresenta essa lógica, apresenta a verdade. E já no início do capítulo 6, Nosso Senhor sobe ao monte para convocar os 12. Ele ali está em oração e depois chama 12 para que sejam mais próximos dele. E na sequência vemos no Evangelho de hoje, aonde diante da liturgia se mostra que Nosso Senhor, ao mesmo tempo que sobe, como apresenta São Cirilo, ele desce também para as multidões, para aqueles que ali acorrem. E São Cirilo apresenta justamente esta dinâmica mostrando esta relação, tanto do chamado dos 12, quanto da multidão, que se reúne não só dos judeus, mas de todos os povos, de Tiro, Sidônia e de tantos outros lugares. E diz São Cirilo que ele sobe e chama os 12 para constituí-los doutores de todo o mundo, para libertar os judeus diante da escravidão da lei, para levar aos gentios a liberdade diante da sua escravidão da idolatria, diante do abuso da verdade. E vemos esta lógica onde ele chama os 12 para serem doutores, mas sendo ele o doutor dos doutores. Nosso Senhor, ele quer se fazer próximo, e por isso apresenta essa dinâmica de descer, que, como apresenta Santo Ambrósio, é para estar mais próximo, porque há muitos que não conseguem subir, principalmente aqueles que estão doentes. E aqui vemos, talvez, a grande diferença entre o Evangelho de São Mateus e de São Lucas, que diante desta passagem tão emblemática, São Mateus sobe com Jesus, porque anuncia aos judeus e era necessário mostrar que Jesus é o novo Moisés, e por isso ele sobe para anunciar a nova lei, para anunciar
a verdade, para propagar, assim como Moisés subiu ao Sinai, sobe Jesus ao monte para anunciar. Mas São Lucas tem uma lógica diferente. Primeiro, diante da sua própria história, ele é grego e conhecia a lógica, as estruturas. Se vemos, os gregos tinham anfiteatros que se falava de baixo e ele sabia como isso acontecia. E por isso ele mostra Nosso Senhor descendo, mas não para pregar uma peça, não para fazer um belo discurso somente, mas mais. Desce para manifestar a sua misericórdia, também marca deste Evangelho, para manifestar o seu amor aos seus. E por isso ele desce, para comunicar-nos quem ele é e o que ele quer de nós. Mas além disso, uma segunda diferença está na quantidade das diferenças, das bem-aventuranças. São Mateus apresenta 8 bem-aventuranças, São Lucas somente 4. Mas diz Santo Ambrósio que as 4 estão contidas nas 8 e as 8 nessas 4. Existe uma profunda relação entre todas elas e não há uma mais ou outra menos. São Lucas apresenta as 4 mostrando essas 4 virtudes cardeais a qual ele quer anunciar e levar-nos a contemplar o Senhor. São Mateus apresenta as 8 mostrando a plenitude das virtudes, a plenitude desta graça, aonde podemos estar mais próximos do Senhor. Mas ambos têm algo extremamente em comum. Ambos começam todas as bem-aventuranças por bem-aventurados os pobres. E diz São Mateus: bem-aventurados os pobres de coração. E o que significa esta pobreza? Esta pobreza, aonde, como vimos na primeira leitura, é este ato de esvaziar-se de si mesmo. É não ficar empreendido e preso ao seu querer, à minha vontade, me ufanando das coisas, sendo apegado às pessoas, confiando nos outros. Ao contrário, bem-aventurados aqueles que são pobres, porque confiam em Deus. E por isso, São Lucas apresenta este pareamento, aonde, ao mesmo tempo que exalta diante das bem-aventuranças, repreende diante dos ais. E o primeiro é ai de vós, ricos. Porque, como vimos na primeira leitura, aqueles que são ricos, aqueles que confiam nos outros, aqueles que confiam no homem, aqueles que confiam em si mesmos e nas coisas, que são apegados, que são presos, estes já têm a sua recompensa no aqui. Mas aqueles que são pobres têm o seu tesouro em Deus, e sua recompensa é o próprio Senhor. Mas não param por aí. São Lucas continua e apresenta que bem-aventurados são aqueles que choram e prometem que ele vai rir, que eles irão rir. Rir, como diz São Brasílio, não somente da boca para fora diante de sons, mas rir diante daquela pura alegria que lança para fora a amargura e a tristeza. E poderíamos nos perguntar: mas que alegria é essa? Que alegria é essa senão o próprio Senhor? A alegria de estarmos nele, a alegria de colocarmos todo o nosso amor, toda a nossa confiança nele. Essa é a nossa alegria. Mas ai daqueles que riem, que se alegram em coisas externas, porque aqueles que assim o fazem, nosso Senhor mesmo diz, esses terão por recompensa luto e lágrimas, porque as coisas deste mundo passam, são superficiais, passageiras. Aqueles que se prendem às pessoas, a coisas,
ao dinheiro, a si mesmo, aqueles que confiam no homem diante de uma traição, diante de uma perda material ou da perda de alguém, estes ficam paralisados, porque esquecem que aquele em quem devem colocar a sua confiança, que deve ser o seu tudo, é Deus. Mas também existe um continuar. E bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, sendo diante do ódio, insultados, blasfemados, amaldiçoados, expulsos dos lugares por Cristo. A estes, como apresenta o Salmo 32, diante dos ímpios que infligem, que vão contra, que tramam, a estes ímpios que o fazem, como dizem e apresentam os ais, diante daqueles que perseguem, estes terão a recompensa dos falsos profetas, daqueles que agradavam os falsos profetas. Terão uma vida superficial para este mundo, terão luto e lágrimas, mas aqueles que sabem se unir ao Senhor diante das dores e das contrariedades, estes sim serão recompensados com a bem-aventurança, como os justos, e o serão porque creem naquele que ressuscitou, naquele que é verdadeiramente o Senhor, como apresenta São Paulo na segunda leitura. Estes são verdadeiramente felizes, porque, como ouvimos no Salmo, é feliz quem a Deus se confia, quem sabe que tudo está em Deus e não nas coisas, não no outro. E por isso a liturgia de hoje não fica só presa naquele tempo, diante daqueles que o Senhor anunciava, diante daqueles que ouviam São Paulo falar, ou os profetas anunciarem, mas hoje essa palavra se concretiza também na nossa vida, porque o Senhor, Ele quer que aprendamos também nós a segui-lo. E não basta simplesmente, como ouvíamos na semana passada, lançar-nos aos pés do Senhor, reconhecer quem somos e aceitar o seu convite. É necessário aprender com Ele e aprender a sermos pobres. E como fazemos, São José Maria nos diz que devemos ser pobres, como apresenta no livro Amigos de Deus, sendo generosos com os outros, generosos com o tempo, generosos diante de ajudas materiais, e não ficando gastando com coisas superficiais, gastando com aquilo que é supérfluo, por luxo, capricho, comodidade, diante da nossa vaidade. É necessário mais, é necessário sermos desprendidos das coisas para termos em Deus nosso tesouro e não naquilo que é material. Ter em Deus a nossa riqueza e não aquilo que é superficial, buscando verdadeiramente saber que nele está o meu consolo e não as coisas do mundo, não colocando a nossa saciedade, o nosso consolo, a nossa alegria nas coisas que passam, nas coisas mundanas, mas ao contrário, buscando isso no Senhor, pois só o Senhor pode nos saciar. Diante da nossa fome de infinito que temos, só Ele. Diante do nosso consolo, da nossa tristeza das coisas deste mundo, só Ele pode nos dar verdadeiramente a graça e a alegria. É Ele, é o Senhor. Os santos assim nos ensinam, porque mostram isso a nós. Mostram, diante deste empenho que tiveram por abraçarem tudo a Cristo, aprendendo a ser contrariados, caluniados, flagelados, desprezados. De modo particular, vemos os mártires que entregaram a sua vida por causa de Deus, mas sobretudo, aquela que melhor nos ensina é a Virgem Maria,
ela, rainha dos céus, ela, rainha dos mártires, ela nos ensina a verdadeiramente abraçarmos a Deus em tudo, pois ela o fez e teve como recompensa o próprio Senhor. Foi assunta aos céus em corpo e alma, e com Ele está. Essa é a verdadeira recompensa que devemos buscar ter este despojamento de coração, sermos pobres, pois como apresentação a Deus, porque o reino dos céus é deles. Que saibamos, como a Virgem Maria, ter este desprendimento, aprendermos com ela a estar com o Senhor, para que seja Ele a nossa recompensa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.